Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos começando aí mais uma live do que a gente costumava fazer nos encontros do ventre, nas rodas de conversa com relação a gestação, parto, puerpério, maternidade, né? Então, hoje estamos começando uma live para falar um pouquinho sobre a importância do pré-natal. Quem está falando para vocês é Ayrton Daniel, meu CRM é 69175 e essa live tem o objetivo de trazer uma informação de utilidade pública para todos vocês. Então, vou dividir o nosso tempo em uma horinha que a gente tem de live, vou estar falando um pouquinho academicamente sobre a gravidez e o que é a assistência do pré-natal. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar recebendo vocês aqui que estão entrando, mas não vou receber as perguntas. Vou deixar mais para o finalzinho para responder as perguntas. A gente vai falar um pouco do que é a assistência do pré-natal tradicional, mas vamos dar um pouquinho de ênfase aí à questão que está angustiando a maioria das pessoas, que é a infecção pelo coronavírus. Então, sejam todos bem-vindos, vamos lá. Vamos começar falando de qual é o objetivo do pré-natal. Por que falamos em pré-natal? Por que a gestante deve fazer uma consulta e uma avaliação, um segmento pré-natal, né? O pré-natal foi inventado já faz bastante tempo e ele faz parte da categoria da medicina preventiva, na verdade. O pré-natal é uma conduta preventiva. Porque a gravidez não é uma doença. A gravidez é um processo natural pelo qual a mulher passa um determinado período da vida dela. 1, 2, 3 vezes ou mais. E nesse momento em que ela está grávida, o corpo dela se transforma de uma maneira com inúmeras alterações da fisiologia. E algumas dessas alterações, quando exacerbadas, podem gerar sintomas ou podem gerar situações que se transformam em doença, em patologia. Então, a prevenção que o pré-natal faz é acompanhar de olho aberto, bem de perto, tudo que está se passando com a gestante. É um acompanhamento, digamos assim, ativo, porque a gente não fica só observando, a gente pede exames para acompanhar a evolução. E se alguma coisa desvia do normal, alguma alteração aparece, o objetivo é tratar o quanto antes, tratar o mais rápido possível, para evitar que esse pequeno desvio se torne um desvio maior lá na frente. Então, quando você consegue corrigir o desvio da normalidade logo no início, a gente consegue preservar a fisiologia da gravidez da maneira mais saudável possível. Então, o pré-natal é uma atitude realmente preventiva. Nós fazemos consultas, fazemos exames e se está tudo bem, a gente não faz nada, a gente só vai acompanhando. Quando tem alterações, o pré-natal tem essa função de intervir o mais precocemente possível para evitar que as complicações na gravidez se agravem e se tornem e tomem uma magnitude de difícil resolução. Então vou dividir didaticamente para ficar mais claro para vocês, vou dividir a atenção que a gente dá no pré-natal nesses 9 meses em 3 trimestres, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. Se formos falar assim, genericamente, o que acontece na gravidez durante esses 3 trimestres é muito interessante, porque o primeiro trimestre da gravidez é um trimestre onde a fisiologia representa um momento em que o embrião, né, o foco embrionário ali, ele vai se implantar no útero, ele precisa fazer essa invasão no útero da mãe, né, no leito do útero, para poder se implantar e começar a receber nutrientes, né? Então, esse processo é um processo chamado de inflamatório, porque conta com a presença de várias enzimas inflamatórias que ajudam a fazer essa invasão do ovo no endométrio do útero e, com isso, angariar o seu espaço, o seu território para a placenta se desenvolver e a gravidez florescer a partir daí. É um momento de uma invasão, essa invasão que a gente chama, né, invasão trofoblástica,
que é o processo de nidação, um processo de implantação do ovo no útero, é uma invasão bastante dramática. Se nós formos olhar do ponto de vista celular, ela é mais agressiva que uma metástase de um câncer. Ela destrói tecido materno para poder formar os lagos venosos, onde o sangue da mãe vai ficar fora do espaço vascular e o sangue do bebê vai passar por dentro dos vasos para receber as trocas e os nutrientes. Esse processo é um processo bastante agressivo. No início da gravidez, existe, digamos assim, que o primeiro trimestre se caracteriza por uma fase de invasão. E esse concepto que está chegando, está se formando, vem agressivamente invadir o corpo materno e, por outro lado, o corpo materno precisa permitir essa invasão, né? Então, a permissão da invasão é uma permissão da reprodução. A mulher gestante, nós vamos falar aqui, sofre um momento de imunossupressão, né? O sistema imunológico dela diminui, o processo de resposta a agentes invasores diminui e talvez seja isso o mais importante para permitir essa primeira invasão trofoblástica no útero materno. O que nós sabemos hoje é que quando essa invasão trofoblástica não se dá da maneira adequada, quando a migração desse tecido fetal não consegue penetrar suficientemente no útero, e a gente pode medir isso através do exame do Doppler dos vasos sanguíneos do útero, a gente consegue ver que quando a segunda onda migratória não acontece, por outro lado, uma chance da mulher vir a desenvolver a hipertensão gestacional. Então, é muito interessante nós olharmos para esse primeiro trimestre gestacional, entendendo que o bebê precisa se implantar e ele vai ser agressivo. O hormônio que ajuda ele a fazer essa caminhada e esse processo é o beta-HCG, que é um HCG bastante que causa bastante efeitos colaterais no corpo da mulher. Portanto, está aí explicado o tanto de sintomatologia que acompanha o primeiro trimestre. Dores de cabeça, sensação de inchaço, pequenos sangramentos, irritabilidade, sono demasiado, alteração das emoções da mulher. Então, é um momento de hormonal, digamos assim, bastante agressivo para a mulher e bastante sintomático. Talvez seja o trimestre mais sintomático, né? A partir do momento que essa invasão se deu, a placenta se formou, o beta-HCG começa a diminuir e o HCG placentário, então, assume o papel da sustentação da gravidez, né? E esse HCG, ele é muito menos incômodo, ele causa menos efeitos colaterais e a mulher, então, vai passar uma fase que nós chamamos da fase de lua de mel da gravidez, que é o segundo trimestre, onde os sintomas melhoram, onde as emoções melhoram, onde ela já caiu a ficha com relação à gravidez, o fato dela estar reproduzindo, né? Então entramos no segundo trimestre, que é um trimestre de equilíbrio e de harmonia entre mãe e filho. Mas o terceiro trimestre vem e chegando, galopando no final da gravidez, o terceiro trimestre começa novamente um processo inflamatório, aí oposto. Não é mais o feto gerando um processo inflamatório invasivo para se fixar no útero, mas sim a mãe gerando um processo inflamatório para expulsar esse corpo estranho que ela começa a identificar dentro de si e que vai precisar ser expelido, eliminado. Então, o processo do terceiro trimestre, que se prepara para o momento do parto, que se prepara para o momento do período expulsivo desse concepto, é novamente um período inflamatório, contando com enzimas inflamatórias que fazem esse papel de expulsar o concepto. E, novamente, esse terceiro trimestre passa a ser sintomático para a mãe. Os desconfortos do volume da gestação já são esse primeira
leva de desconforto que ela sofre, mas, sobretudo, o desconforto do processo do trabalho de parto, com as contrações, um processo totalmente fisiológico do nosso corpo, que acontece independente da nossa vontade e é regido por enzimas inflamatórias para o processo de expulsão do feto. Então, se nós olharmos do ponto de vista espiritual a gravidez, e eu acho que isso é bem fácil de notar, nós vamos ver a gestante, no primeiro trimestre, ela desencarna, ela permite uma invasão no seu corpo, o seu sistema imunológico cai e ela parece que deixa de estar na Terra para estar no cosmos, né? A gestante, ela esquece tudo, ela chora por qualquer coisa, ela fica mais sensível, mais emocionada, porque na verdade existe uma mobilização dessa alma, desse espírito, junto com essa diminuição do sistema imunológico e com essa permissão de uma invasão de um corpo novo, de células novas que estão se formando dentro dela e que vão representar um novo indivíduo, né? E aí a gravidez acontece, o segundo trimestre vem, a lua de mel da gravidez, e o terceiro trimestre, outro trimestre agressivo, agora da mãe contra o feto para expulsar o feto. Então, esse processo do terceiro trimestre, que é a mãe, né, se posicionar para expulsar esse concepto, é um processo de reencarnação. É esse espírito e essa alma que volta e se assenta ali, e se não houver essa reencarnação, a mulher muitas vezes tem dificuldade de deixar fluir o processo mais animal do parto, que é esse envolvimento que ela passa com a dor e com essa fisiologia da reprodução, né? Que ela vai emergir, né? E dar à luz. Então eu vejo a gravidez nesses 3 momentos, no primeiro trimestre, da mãe sofrendo agressão, uma invasão e permitindo, e para isso ela desencarna um pouco e a gente observa essa mulher se tornar uma pessoa mais astralizada, mais cósmica, mais como se ela estivesse flutuando, como se ela não estivesse com os pés mais aqui na Terra junto conosco. E isso se passa a gravidez inteira, mas na hora que vem o terceiro trimestre e que o parto precisa acontecer, essa reencarnação está ali presente, e a mulher volta aí como bicho-mulher para encarnar e para expulsar esse conceito que é o parto, que é exatamente o que precisa acontecer dentro dessa redoma de saúde. Vamos falar então o que é o papel do pré-natal, né, para absorver e acolher e prestar o melhor atendimento para as gestantes. No primeiro trimestre, na primeira consulta, né, a gente invariavelmente já vai pedir uma bateria de exames, e talvez seja a bateria mais extensa de exames que você vai fazer no pré-natal. Depois não vai fazer novamente tantos exames, apesar de que vai ter exames durante a gravidez inteira. No primeiro trimestre nós vamos pedir referencialmente os exames laboratoriais, incluem exame de sangue, urina e fezes. Vou falar rapidamente o que a gente pede. Exame de tipagem sanguínea, sorologia para citomegalovírus, glicemia de jejum, hemograma, sorologia para hepatite B, sorologia para hepatite C, sorologia para o HIV, exame parasitológico de fezes, exame da sorologia para rubéola, sorologia para toxoplasmose, exame de urina, sorologia para sífilis, a avaliação da função tiroidiana através do exame do TSH e as dosagens da vitamina D e vitamina B, né? Além disso, um primeiro ultrassom pedido para ser realizado ao redor de 8 semanas vai constatar que a gravidez é intrauterina, não é uma gravidez na trompa ou não é uma gravidez gemelar, por exemplo, e vai nos confirmar também a idade gestacional, que a princípio nós começamos a conta considerando a data da última menstruação, né? Então, pedido todos esses exames, a segunda consulta do pré-natal normalmente é uma consulta que a gente pede rapidinho,
já pede para voltar com todos esses exames para constatar que esse perfil está tudo bem, que está tudo dentro do normal. E ali a gente abre então o pré-natal, a primeira consulta do pré-natal, monta o cartão do pré-natal. E o cartão do pré-natal, ele tem o objetivo de deixar na mão da gestante um resumo de tudo o que foi feito, tudo que está sendo acompanhado durante a sua gravidez. De forma que esse documento, uma vez que ela sofra um acidente, vá ser atendida de urgência num pronto-socorro, o médico que vai atendê-la aqui tem toda a informação necessária para ele poder prestar o melhor atendimento para ela. Então, o cartão de pré-natal é um documento que a gestante deve andar sempre com ela e levar em todas as consultas para o médico atualizar na consulta de pré-natal. Eu tenho o mesmo cartão de pré-natal numa folha que eu acompanho aqui no consultório. Se você perder o cartão, eu posso fazer outro para você. Mas o cartão de pré-natal tem esse objetivo. E o cartão do pré-natal a gente vai abrir, então, na primeira consulta do pré-natal, já com todos os exames, e começamos a marcar nesse cartão as seguintes variáveis que vão ser vistas em todas as consultas do pré-natal. Eu vou marcar em cada consulta a data, a idade gestacional, que eu sempre calculo de duas formas, a maioria dos obstetras faz isso, a idade gestacional calculada pela data da última menstruação e também a idade gestacional calculada pelo primeiro ultrassom. Além disso, a gente marca o peso, a pressão arterial, a altura uterina, a frequência cardíaca fetal, a movimentação fetal, a apresentação fetal, ou seja, a apresentação quer dizer o bebê está de cabeça, está sentado, está de lado, está de ombro, como é que ele está? E a presença do edema, que é o inchaço, né? Então, na primeira consulta, com 8 semanas, eu consigo marcar a idade gestacional, peso e pressão, mais nada. Não tenho ainda altura uterina, não tenho ainda frequência cardíaca fetal, mas isso vai surgindo ao longo do pré-natal e nós vamos registrando no cartão, linha por linha, né? Cada linha é uma consulta e a gente vai ter então aqui o registro de todas as consultas. Também na primeira consulta, né, com o diagnóstico, a gente já pedindo os exames, uma segunda coisa que é muito importante é prescrever a medicação que é recomendada para as gestantes, né? Então, existe uma recomendação já clássica, que é o uso do ácido fólico, porque se sabe que a carência do ácido fólico pode permitir alguns defeitos no fechamento do tubo neural, ou seja, a carência de ácido fólico pode estar associada a algumas malformações do sistema nervoso central. E quando você faz a reposição do ácido fólico, você garante que isso não vai acontecer. Então, hoje nós usamos o metilfolato, que é um metabólico ativo já do ácido fólico, porque sabemos que algumas mulheres não têm a capacidade de transformar o ácido fólico na substância ativa que nos interessa. Então, por conta disso, nós já usamos o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, para ter o efeito no organismo feminino que a gente precisa. Mas, além disso, a Organização Mundial da Saúde hoje recomenda que as mulheres grávidas usem o ferro desde o início da gravidez como forma de procurar prevenir e combater a anemia da gravidez. Então, já no início do pré-natal é muito importante a gente associar ao ácido fólico a presença do ferro preventivamente para evitar anemia muito importante na gravidez, porque um pouco de anemia toda gestante vai ter, é muito raro, a situação é de exceção a gestante que não apresenta anemia na gravidez. Junto com o ácido fólico e o ferro, é bom também termos na dieta o ômega 3. Né? O ômega 3 ele tem substâncias que ajudam na formação do tecido neuronal, do tecido nervoso. Tanto o ômega 3 quanto o iodo não devem faltar para a gestante nessa fase de formação da embriogênese, né? Da gênese, da formação do embrião, porque a carência dessas substâncias pode acarretar na formação de um bebê com alguma
restrição cognitiva no futuro, ou seja, a carência do ômega 3 e do iodo podem determinar um desenvolvimento insuficiente do tecido neuronal e, com isso, da capacidade intelectual da criança. Então, é muito importante ter esse aporte mínimo dessas substâncias. Aí vocês vão me perguntar, mas doutor, será que precisa mesmo tomar tanto remédio assim? Bom, nós temos remédios, né, laboratórios que fabricam remédios que vêm já com tudo isso junto. Mas eu concordo com você que se você tiver uma dieta bem orientada e se você for bem rígido com a sua alimentação e buscar o alimento certo para obter essas substâncias nos seus alimentos, não precisaria tomar remédio nenhum. Mas não é muito fácil na nossa dieta tradicional termos o que a gente precisa de aporte de ômega 3 e iodo na nossa comida habitual do brasileiro. Então, a reposição com comprimidos garante uma quantidade mínima necessária para um bom desenvolvimento fetal. Então, na primeira consulta de pré-natal, no primeiro trimestre, a gente vai começar fazendo ultrassom, todos esses exames laboratoriais que eu citei, e mais uma receita das primeiras vitaminas. Logo, terminando então o primeiro trimestre, ali por volta de 12, 13 semanas, a gente está fazendo já o segundo ultrassom, que é um ultrassom bem interessante, que é o ultrassom que a gente chama de ultrassom morfológico do primeiro trimestre, cujo objetivo é olhar alguns parâmetros que são determinantes do risco do desenvolvimento de síndromes cromossômicas, como a síndrome de Down, como a síndrome de Edwards ou síndrome de Patau, que são as mais comuns. Mas esse exame, então, deve ser realizado entre 11 e 13 semanas por um profissional especializado, né, por um ultrassonografista gabaritado para isso, e ele vai analisar lá a translucência nucal, a presença do osso nasal, o fluxo sanguíneo no ducto venoso, na válvula tricúspide, a frequência cardíaca fetal, o líquido amniótico, a posição da placenta. Então, todos esses detalhes vão ajudar a se fazer uma estimativa do risco das cromossomopatias. Então, esse é um exame relativamente importante, é um dos que a gente não quer perder na gravidez, porque um exame entre 11 e 13 semanas, esse primeiro ultrassom morfológico do primeiro trimestre, se tiver normal, a gente praticamente afasta a chance de ter doenças genéticas e cromossômicas, praticamente o risco cai para menos de 10%. E também vale a pena ressaltar que muitas vezes pequenas alterações nesses parâmetros que são avaliados aparecem e não devem ser de cara julgados como um diagnóstico certeiro e definitivo de síndrome cromossômica. Eu já vi algumas gestantes com o exame da translucência nucal fora do parâmetro da normalidade, tiveram seus bebês totalmente normais, sem nenhum problema. Então, é uma interpretação conjunta que nós temos que fazer olhando vários aspectos, né? Mas isso é a realidade do primeiro trimestre. Então, esse primeiro trimestre aí que se passa desconfortável, com sintomas de dores, sangramentos, náusea, vômitos, tende a melhorar quando entra no segundo trimestre, que muda o hormônio que sustenta a gravidez, deixa de ser o beta-HCG e passa a ser o HCG placentário, e aí esse desconforto, esse mal-estar melhora, e nós adentramos o segundo trimestre. O primeiro exame que a gente vai fazer no segundo trimestre é o exame do ultrassom, com 18 semanas, mais ou menos, 17, 18 semanas. Então, nós fizemos um ultrassom ali com 7, 8, depois outro com 12, e agora vamos repetir com 17, 18, que é para olhar como está acontecendo a evolução dessa gravidez, o crescimento desse bebê, o desenvolvimento dos anexos da gravidez, placenta, líquido, cordão. É importante também avaliar o colo do útero, né? Muitas mulheres têm um colo muito curto, né? Um colo com menos de 3 centímetros é um colo de risco. Um colo com 2 centímetros para baixo é um colo que é classificado como
provavelmente incompetente, e a gente deve tomar condutas para evitar que esse colo comece a abrir e a gravidez corra o risco de terminar antes da hora. Então, a avaliação do colo também, mais ou menos nesse período aí de 18 semanas, para ver se está tudo certinho, se o colo está fechado, se está longo. Além disso, com 17, 18 semanas, a gente já consegue ver o sexo do bebê. Então, já traz essa informação para o casal, que geralmente está ansioso, querendo saber o que vai... como é que vai ser o enxoval, que cor que vai comprar as coisas para o bebê, não é isso? Então, não precisa gastar dinheiro com sexagem, a não ser que você tenha muita pressa, mas ao redor de 16 a 18 semanas a gente consegue fazer um ultrassom que não só vai avaliar essa evolução, como também vai avaliar o sexo e já contar para o casal. Mas mais importante, no segundo trimestre, são os exames feitos ali bem na metade da gravidez. Recomendados serem feitos entre 21 e 24 semanas. Tem o exame morfológico, aí sim, esse é o exame morfológico clássico, é um ultrassom que vai analisar toda a anatomia do bebê. Vai ver se o bebê é perfeito, se ele tem 5 dedinhos em cada mão, se ele tem a formação da cabeça, do crânio, do cérebro, se ele tem lábio leporino, se ele tem malformação cardíaca, se todos os órgãos internos dele são perfeitos, se a coluna é perfeita, se os membros indicam algum sinal de nanismo ou não. Então, esse ultrassom morfológico feito nessa idade gestacional, entre 21 e 24 semanas, é um ultrassom muito importante, deve ser feito por um profissional bastante competente, numa clínica especializada, porque ele vai analisar essa anatomia e vai dizer para a gente que o bebê é perfeito. Não vai dizer para mim, por exemplo, se o bebê tem algum problema de surdez, porque a surdez é um problema, talvez, da função auditiva que não necessariamente tem uma alteração da anatomia, Um bebê que tem uma mancha, uma hemangioma, uma mancha no rosto, uma mancha na pele, não vai aparecer no ultrassom, porque ela não muda a anatomia. O que nós estamos olhando é a delimitação, o perfil dos órgãos e de todo o bebê. Então, tudo que tiver alteração na anatomia do bebê vai aparecer no ultrassom de 22 semanas, e esse é um ultrassom muito importante, deve ser feito numa clínica de renome e de bom gabarito para esse exame por profissionais competentes, especializados e íntimos com a gestação. Também na 22ª semana, nós vamos repetir alguns exames. Vamos repetir o hemograma, vamos ver se a gestante está desenvolvendo alguma anemia já, como é que ela está usando esse ferro, se está precisando ou não. Vamos rever essa glicemia, porque sempre um medo de desenvolver diabetes durante a gravidez. Vamos rever aí o exame de urina, porque infecções urinárias na gravidez às vezes passam assintomáticas e são a causa mais comum de trabalho de parto prematuro. Então a gente vai atrás buscando ativamente. Cada vez que a gestante fala que está com algum desconforto urinário, vamos fazer exame de urina. Mas mesmo que ela não tenha nenhum desconforto, na 22ª semana a gente repete esse exame também. Bom, passando até aí tudo bem. Chegando no finalzinho do segundo trimestre, no início do terceiro, ali ao redor de 28 semanas, então os próximos exames serão um novo ultrassom para acompanhar o desenvolvimento, ultrassom tradicional, e o exame importante do perfil glicêmico. Com 28 semanas, a gestante deve fazer um rastreamento para saber se ela está com uma tendência ao diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? O diabetes gestacional é uma situação que, digamos assim, toda gestante enfrenta. Toda gestante enfrenta, na real, não é o diabetes, mas uma resistência aumentada à insulina. Uma resistência muito aumentada à insulina é o diabetes, mas nem toda resistência à insulina gera o diabetes. Então, toda gestante tem uma resistência aumentada à insulina. Por que isso? Por que isso acontece na gravidez? Isso acontece porque o bebê precisa, ou melhor, a natureza precisa garantir ao bebê o mínimo necessário para ele crescer e se desenvolver.
Então, o que a natureza faz? Ela faz a mãe desenvolver uma resistência à insulina, porque aí a insulina da mãe, que serve para pegar o açúcar no sangue e botar para dentro da célula, essa insulina não vai conseguir fazer isso. Existe uma resistência à ação da insulina. Então, mesmo a mãe tendo a insulina, o açúcar fica no sangue e não entra para dentro da célula. E aí, o que acontece com esse açúcar? Passa no sangue, pelo cordão, para o bebê. E aí o bebê ganha esse açúcar. Não é uma maravilha? Então, agora, eu garanto para o bebê o que ele precisa de glicemia, às custas de tornar a mãe quase diabética. Toda gestante tem esse processo. Toda gestante passa por isso. E é por isso que existe o diabetes gestacional. É quando algumas gestantes desenvolvem essa resistência à insulina mais e muito maior do que deveria. E aí acaba acontecendo a hiperglicemia da mãe, né? E a mãe começa a aparecer realmente com um quadro de diabetes. Aí, nesse momento, o tratamento é muito importante, porque o diabetes pode ter desfechos muito trágicos no final da gravidez para o bebê. A mãe não corre tanto risco, mas o bebê sim. Né? Então é preciso, imprescindível, se fazer o rastreamento de diabetes gestacional. Você vai me perguntar, mas por que com 28 semanas? Porque 28 semanas é o momento onde a resistência à insulina é maior. Então é ali que a gente faz a linha de corte para o rastreamento de diabetes gestacional. Junto com esse exame que a gente faz ao redor de 28 semanas, tem o ultrassom que eu já falei e alguns outros exames a gente recomenda que sejam feitos. Recomendamos que repita todas as sorologias negativas. Sorologia de HIV, sorologia de sífilis, de toxoplasma, de citomegalo, de rubéola, o que for negativo no início da gravidez, nós repetimos agora. Eu costumo repetir também as dosagens de vitamina B e vitamina D, principalmente para aquelas gestantes onde houve necessidade de fazer reposição. Repito o exame de urina como uma rotina para buscar infecções assintomáticas. Repito o hemograma para monitorar essa anemia gestacional habitual e, se eventualmente, algum exame a mais para cada gestante especificamente. Por exemplo, quando a gestante tem sangue RH negativo, a gente faz um exame a mais que se chama Coombs indireto, que é um exame que avalia se a mãe já está desenvolvendo anticorpos contra aquela criança que tem um sangue diferente do dela. Então o Coombs indireto a gente repete durante a gravidez para ir acompanhando se a mãe está sofrendo algum problema pelo fato dela ser RH negativo ou não. Bom, então aí estamos aí na fronteira do segundo com o terceiro trimestre e vamos entrar no terceiro trimestre. Terceiro trimestre, então, a gente vai ter o primeiro exame do terceiro trimestre ao redor de 32 semanas, que a gente busca fazer um ultrassom com Doppler, porque esse ultrassom ele vai me dizer como está o bem-estar do bebê. Ele não é mais um ultrassom só de acompanhar a evolução do crescimento e desenvolvimento. É um ultrassom que me dá a informação sobre a vitalidade da criança, a vitalidade do infante. Então, o ultrassom com Doppler é o primeiro exame de análise de vitalidade fetal que a gente faz ao redor de 32 semanas. E também vamos ver ali o crescimento do bebê e os detalhes com relação ao seu desenvolvimento. Depois desse exame da 32ª, temos um outro exame também muito importante feito com 34 semanas. Com 34 semanas, nós fazemos a pesquisa da presença de um germe chamado Streptococcus agalactiae, do grupo B de Lancefield. Esse Streptococcus é um bichinho que vive na flora genital de aproximadamente 25% das mulheres, 20-25% das mulheres. Então, uma em cada 4 ou 5 gestantes vai ter Streptococcus na flora genital, que é aquela região ali que inclui vulva e ânus também. Então, se o Streptococcus estiver presente nessa gestante, ela recebe uma tarja de cuidado extra para que no momento do parto
ela receba um antibiótico específico que previna a infecção pelos streptococcus no bebê. A infecção pelos streptococcus no bebê, quando acontece, é muito, muito grave. Geralmente fulminante, geralmente fatal e muito rápida, de uma evolução, de um prognóstico muito ruim. Graças a Deus, essa infecção é rara. Mesmo que você deixe todas as mães com streptococcus positivos darem à luz sem nenhuma prevenção, a taxa de infecção pelos streptococcus vai ser menos de 1%. Mas, como ela, quando acontece e é grave, geralmente leva ao óbito, nós fazemos uma busca ativa na 34ª semana e anotamos as gestantes que são positivas para receberem um antibiótico específico lá no final da gravidez, no momento do trabalho de parto, no momento em que está para nascer o bebê. Ela tem que receber esse antibiótico lá no final. Então esse é um exame muito importante feito na 34ª semana que não devemos dispensar. Só quem já viu uma infecção por streptococcus no recém-nascido vai concordar com o que nós estamos falando aqui. Então, ali com 34 semanas fizemos a pesquisa do streptococcus, meu último ultrassom foi com 32 e agora eu vou pedir um outro ultrassom, de novo um exame de avaliação do bem-estar do bebê, que é o ultrassom do perfil biofísico. O que é o ultrassom do perfil biofísico? É um ultrassom que analisa, o ultrassom com Doppler é um ultrassom que analisa o fluxo sanguíneo e o ultrassom do perfil biofísico é um ultrassom que analisa diversos parâmetros biofísicos do bebê, como respiração, movimentação, tônus muscular. É associado, acoplado a um exame chamado cardiotocografia, que é aquele exame que parece um eletro do coraçãozinho do bebê, onde a gente analisa também como é que está essa frequência cardíaca. Então, o segundo exame de avaliação do bem-estar fetal é o perfil biofísico, que inclui nele a cardiotocografia. Estando tudo bem, esse teoricamente é o último exame. A partir daí, o que a gente recomenda é o mobidograma. E o mobidograma é um controle que a própria mãe faz em casa dos movimentos do bebê. A diminuição da movimentação fetal talvez seja o sinal mais precoce de que o ambiente uterino não está mais adequado para o bebê e o bebê pode estar esboçando um primeiro sinal de sofrimento. Então, a monitorização fetal em casa, feita pela mãe do movimento do bebê, a partir de 36 semanas, é crucial para que a gente fique tranquilo no aguardo do trabalho de parto e do momento do parto. Se o parto não acontece até 38 semanas e meia, 39 semanas, aí nós entramos com um novo pedido de um novo ultrassom, sempre aí ultrassons que objetivam fazer a avaliação da vitalidade do bem-estar do bebê. Então, por acaso, a sua gravidez está passando da 40ª semana e a gente está esperando o parto normal e isso ainda não aconteceu, e vou dizer para vocês que nas primigestas, ou seja, gestantes de primeira vez, temos aí uma estatística que mostra que 40% delas passam das 40 semanas para ganhar seu bebê e a maioria vai ganhar antes de completar 41 semanas. Nesse instante aí, a gente está repetindo de novo os exames de avaliação da vitalidade fetal. Então, de uma maneira geral, essa é a abordagem que o obstetra vai ter para acompanhar a tua gravidez e os exames que ele precisa fazer, que são indispensáveis para ter certeza que estamos acompanhando uma gravidez que está indo tudo bem e com saúde. Cada exame que a gente faz, quando vê que está tudo normal, nossa postura é não fazer nada, apenas dar orientação, né? Então, são essas as informações com relação à assistência pré-natal que eu queria estar passando para vocês. Vamos falar um pouquinho do corona e depois vamos entrar nas perguntas. Deixa eu só ver aqui. Se temos alguma pergunta, ainda não temos nada. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Bom, gente, quem tiver pergunta para fazer, então começa a mandar. Tem uma pessoa que está me ajudando aqui, a Denise, que vai me mandar essas perguntas para ficar mais fácil eu responder para vocês. Então, ano 2020, século 21, começamos o ano aí com essa pandemia
e isso está mudando totalmente a vida das pessoas, né? E existe muitos questionamentos com relação a essa doença e a gravidez, né? Trouxe para vocês aqui algumas informações, porque como a doença é recente, não tem ainda coortes de estudos com gestantes. Mas temos alguns trabalhos, né, que já foram com um número reduzido de gestantes que afirmam algumas coisas interessantes. Um primeiro trabalho observando 43 gestantes contaminadas pelo coronavírus viram o seguinte, que o comportamento da doença não muda muito pelo fato dela ser gestante. 43 casos foram constatados 86% de doença leve, 9,3% de doença grave, 4,7% apenas de doença crítica. Uma outra coorte que avaliou 107 casos publicou que desses, 80% teve doença leve, 15% teve doença grave, 5% teve doença crítica, 3% apenas internaram na UTI e nessa coorte de 107 casos, nenhum óbito materno aconteceu. Outra questão, algumas entidades internacionais já fizeram publicações, mas vou falar do que o nosso Ministério da Saúde tem recomendado. O Ministério da Saúde brasileiro, apesar desses sinais de que a doença não tem maior gravidade na gestante, o Ministério da Saúde brasileiro resolveu classificar a gestante e a puérpera até 6 a 8 semanas após o parto como indivíduos de grupo de risco para infecção pelo coronavírus. Isso, apesar de não estarmos vendo essa realidade nas primeiras pesquisas, o Ministério se fundamentou basicamente no fato de que outras infecções por outros vírus coronas e outras infecções, principalmente pelo H1N1, que já tem uma observação bem grande, e a infecção pelo H1N1 na gestante tinha e continua tendo um curso mais grave do que na mulher de uma maneira geral, levando a casos mais graves. Então, o Ministério da Saúde brasileiro considerou a gestante como grupo de risco. Por quê? Porque ela é um ser mais frágil, está imunossuprimida e, portanto, vai sempre estar mais suscetível a infecções. Apesar do quadro ainda não ter definido que o comportamento da infecção pelo Covid-19 na gravidez e no puerpério sejam mais graves, o Ministério da Saúde já colocou as gestantes e puérperas nesse grupo. E, em se considerando que a gestante está, então, no grupo de risco, ela deve se comportar e se prevenir da mesma maneira que o idoso, da mesma maneira que quem tem comorbidades, outras doenças, né? A própria gestante com comorbidades vai ter um risco maior da infecção pelo coronavírus. Então eu acho isso muito interessante. O que o Ministério da Saúde fez foi muito interessante para a saúde da gestante, e os empregadores precisam entender que a gestante, então, é um indivíduo que precisa ficar em isolamento social, não deve se expor à contaminação do risco, não pode trabalhar em comunhão com os outros empregados, e a gestante precisa desse olhar diferenciado, com certeza, né? Também tem algumas questões ainda do Covid que eu acho que são interessantes, vou falar aqui rapidinho para deixar os 15 minutos de pergunta para o final. Sugere-se que a gestante com infecção, ela seja isolada, né? A gestante que tem o Covid e que vá para o hospital para dar à luz, ela fique num isolamento no hospital. Que o seu parceiro acompanhe ela, sim, mas que ele fique também considerado alguém contaminado pelo Covid em isolamento junto com ela dentro do hospital. Não existe indicação de antecipação do parto por cesárea nas infecções pelo Covid, a não ser que a gestante esteja com a síndrome respiratória, e aí sim a cesárea, a interrupção gestacional, vai salvar a vida dela. Caso contrário, se ela tem uma doença leve ou moderada, a via de parto é determinada pelas questões obstétricas e não da infecção.
a visita hospitalar é que vai estar restrita para esses pacientes, né? Então, nós temos aí alguns hospitais tomando providências que são muito interessantes, de abrir um canal de atendimento da gestante, onde ela não passa no pronto-socorro, ela vai direto para um atendimento num lugar individualizado, onde só tem gestante, para evitar que ela entre em contato com outros pacientes que podem estar apresentando sintomas de síndrome respiratória. E também alguns hospitais que estão generosamente oferecendo a alta precoce e a coleta do teste do pezinho, que só pode ser feita com 48 horas, no domicílio da gestante. Então isso é uma cortesia que vem para diminuir o risco do contato da gestante com o ambiente hospitalar, que teoricamente seria o ambiente de maior risco para a infecção. Então, alguns hospitais estão proibindo a entrada de acompanhante, o que nós não recomendamos que o acompanhante esteja presente, né? Recomendamos que a gestante não deixe de ir no pré-natal por medo de sair de casa na quarentena, e muito importante que ela faça o pré-natal adequado, então se proteja, ponha suas máscaras e vá na consulta, isso é importante ser feito. E vamos então às perguntas aqui, pode mandar, vamos lá. Primeira pergunta: a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravado, desculpa, vai ficar gravado por 24 horas, fica no Instagram, e depois a gente vai colocar ela no nosso canal do YouTube, né? Então vai estar lá no YouTube a live gravada. Indicação clínica para o morfológico, não sei se você pode fazer isso. Indicação de clínica para o morfológico? Bom, tem muitas clínicas em Campinas que estão aptas a fazer esse exame. Eu, pessoalmente, gosto de encaminhar as minhas pacientes, não só do exame morfológico, mas todos os exames obstetras, para os especialistas que têm uma formação de ginecologia e obstetrícia. O radiologista é um médico imaginologista de grande competência para analisar tudo que se refere à imagem do corpo humano, inclusive as imagens relativas à gravidez. Já o médico que fez uma formação de ginecologia e obstetrícia e depois se especializou em imagem, ele tem um olhar diferente para a gestante. Ele tem um olhar de quem entende da fisiologia e da fisiopatologia das doenças, né? Então, é uma abordagem, no meu ponto de vista, mais adequado, mais perto da especialidade. Então, eu geralmente encaminho o exame morfológico e todos os exames do ultrassom da obstetrícia para profissionais que são obstetras e ginecologistas de formação que se especializaram em imaginologia e hoje trabalham com ultrassom ginecológico. Eu acho que esses são os centros que eu recomendo como primeira opção para a realização dos exames. Não estou dizendo que os centros de radiologia pura não sejam bons, mas estou dizendo que o olhar de um profissional que tem a formação de GO, antes de se especializar em imagem, é um olhar mais abrangente para a nossa especialidade e para as gestantes e os bebês, né? Babi Freitas, era o meu caso, ainda bem que tínhamos você. Legal. Júlia, boa noite, saudades do acompanhamento, Júlia, tivemos o melhor profissional ao nosso lado. Muito obrigado, Júlia, mas foi um prazer acompanhar vocês também. Mais perguntas. Tem algum exame extra para a gestante que está tomando anticoagulante? Bom, a gestante que está tomando anticoagulante é a gestante que provavelmente tem aí a síndrome antifosfolípide ou tem risco de trombofilia, né? Então a gente agrega aí no hemograma, a gente vai avaliar a anemia e a questão de número de plaquetas, mas a gente agrega um exame do coagulograma que a gente pode fazer, mas ele não é um padrão de acompanhamento de dosagem da anticoagulação. Então, não tem nenhum exame obrigatório a ser feito nesse sentido, né? A mãe com RH negativo sempre precisará tomar a injeção? Não.
Se o bebê é RH negativo também, ela não precisa de injeção nenhuma. Hoje em dia é feita uma injeção preventiva durante o pré-natal, né? Eu já vi mães que preferem não fazer, não vejo nenhum problema. A maior chance de contaminação da mãe com o sangue RH positivo é durante o parto e, portanto, o mais importante é que ela receba essa injeção depois do nascimento, quando se constata que o bebê é RH positivo, né? E aí ela tem necessariamente que receber essa vacina. Se o bebê for RH negativo igual ela, não tem que receber vacina nenhuma, então não vai precisar, tá bom? Com FAM positivo? Ah, sim. A gestante com FAM positivo tem que passar no reumatologista. Não basta um FAM positivo para a gente tomar conduta. O FAM positivo pode traduzir doença autoimune, pode traduzir risco de trombofilia, pode traduzir risco de complicações e até de mau funcionamento de alguns sistemas fetais. Então, é muito importante a paciente com FAM positivo fazer uma investigação mais aprofundada das doenças reumáticas e autoimunes e poder se analisar qual é a real necessidade de se medicar ou de se fazer alguma prevenção nesse sentido. Boa pergunta. Os pais estão podendo entrar como acompanhante no parto em Campinas? Sim. Ouvi dizer que alguns hospitais públicos estão impedindo o acompanhante de entrar com a gestante. Porém, isso é uma lei e um direito que não está se mexendo na maioria dos hospitais. A gestante continua tendo direito a um acompanhante. O que mudou é que ela não pode trocar de acompanhante. Antigamente, o marido ficava na primeira noite, a sogra na segunda, ou a mãe na segunda. Não, tem que ser um acompanhante só agora. E o que eu vejo é que os hospitais estão restringindo a mobilidade desse acompanhante. Ou seja, o acompanhante está lá com a gestante, ele pode sair do hospital só uma vez. Ele pode ir na farmácia uma vez por dia, mas não pode ficar saindo e voltando. Não pode trocar o acompanhante, é um único acompanhante. Então, até onde eu sei, todos os hospitais privados da cidade estão recebendo um acompanhante junto com a gestante, sim. Insuficiência da válvula mitral leve na mãe representa risco à via de parto? Não. A insuficiência mitral leve, o prolapso de válvula mitral é uma alteração muito comum. Quem vai determinar se isso representa risco é o cardiologista, é o exame cardiológico que vai avaliar se isso tem repercussão hemodinâmica, né? Então, se tem alguma repercussão, o cardiologista vai dizer que o risco existe. Normalmente, os prolapsos de válvula mitral são benignos e são comuns e não interferem em absolutamente nada no processo do parto natural. Yasmin, muito obrigado, saudade do acompanhamento. Opa, tá na hora de providenciar o segundo, né? Fala aí com o Marcelo, vamos trazer aqui. Bom, e aí... Bom, e agora tem alguns agradecimentos aqui. Tem mais uma última pergunta. Normal a gestante pela segunda vez não sentir nenhum sintoma de gravidez? Super normal, agradece, né? Você queria estar sentindo náusea, dor de cabeça, insônia? Não. Tem muita gravidez que passa de boa, né? Mesmo no primeiro trimestre, não sente nada, tá saudável, tá plena essa mulher, né? A impressão que eu tenho é que quando a mulher engravida, ela fica absoluta, ela fica superior, ela fica plena. Então, é muito comum, algumas gestações passam praticamente assintomáticas, não dão nenhum mal-estar, muito pelo contrário, um prazer, né? Algumas gestantes, já ouvi algumas mulheres dizerem para mim que gostariam de voltar à gravidez, né? De reexperimentar a gravidez. Vamos fazer uma pergunta aqui sobre acompanhamento do percentil fetal. Legal. É muito comum a gente no exame do ultrassom, ao lado do peso estimado fetal, que é calculado pela biometria, ou seja, as medidas da cabeça, do abdômen, do fêmur do bebê, vão, dentro de uma equação, dizer a estimativa do peso. Essa estimativa do peso
ela é colocada numa tabela, né, pré-determinada com valores de milhares de gestantes, onde já se espera que para aquela idade gestacional a média de peso seria X. O que varia para cima de X e o que varia para baixo de X vão ser então classificados nesse exame de ultrassom. Como é que isso é dito, né? Através do percentil. Então, quando você vê lá, peso fetal estimado, 1.895 gramas, percentil 50, ou seja, ele está exatamente na média para essa idade gestacional. Esse bebê foi examinado ali por, vamos supor, com 32 semanas, e ele está exatamente na média. Se ele tem um percentil 66, ele tem um percentil acima da média, ou seja, o bebê parece ser um pouquinho mais pesadinho do que a maioria dos bebês para essa idade gestacional. Legal. O que isso quer dizer? Nada. Simplesmente está dizendo que o bebê está mais para grande do que para pequeno. Ou se ele tiver um percentil 35, é o contrário. O bebê está um pouquinho abaixo da média para essa idade gestacional. O que importa saber é que tudo que estiver entre 10 e 90 é normal, né? Então, o percentil entre 10 e 90 não vai assustar ninguém. O percentil entre 10 e 5 e entre 90 e 95 faz a gente abrir o olho. Opa, está muito extremo esse peso, ou extremo para mais ou extremo para menos. E aí ficamos alerta. O percentil abaixo de 5 ou acima de 95 já nos preocupa. Pode traduzir problemas, não só de um crescimento excessivo, que acontece, por exemplo, no diabetes gestacional, ou de uma restrição do crescimento intraútero, que é um processo que muitas vezes denuncia uma insuficiência da placenta ou alguma doença que pode estar se instalando, dificultando a troca de nutrientes entre mãe e bebê. Geralmente isso é um problema da placenta, né? Uma insuficiência da placenta, e o bebê aí sofre uma restrição do crescimento. E quando esse percentil está abaixo de 5, a gente realmente fica preocupado. O acompanhamento muda por completo, os exames são feitos semanalmente, quando não mais frequentes ainda. E essa é a função do percentil, a gente ter uma estimativa do quanto esse bebê está em relação à média dos bebês para essa idade gestacional específica, tá bom? Tem mais pergunta aqui? Pronto. Então estamos chegando aqui no final, faltam 3 minutos. Desculpe se não consegui responder todas as perguntas de vocês. Queria dizer para vocês que em breve nós vamos ter aí uma live falando sobre os implantes hormonais, que é uma nova tendência, né, da reposição hormonal, da terapia hormonal, que é utilizada em larga escala para várias doenças em ginecologia e obstetrícia. E os nossos encontros, as nossas rodas de conversas de gestação voltam nas quintas-feiras. Só aguardar que a gente já põe aí a publicação de qual vai ser a nossa próxima live, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito contente de ver que as lives estão dando um quórum ainda maior do que a gente tem quórum aqui ao vivo, em presencial, que é realmente mais difícil vir até aqui, né? Então, provavelmente, a partir de agora, quando for possível, a gente vai voltar aos nossos encontros, que são muito agradáveis, mas vamos continuar com as lives para poder proporcionar a todos vocês que não têm a opção de sair de casa e vir até aqui, e a gente vai continuar com as nossas lives. Fiquem ligados no canal, divulguem para seus parceiros e se preparem para as próximas, tá bom? Muito obrigado e boa noite para todos.